Gênesis capítulo 4, só quem trouxe a Bíblia, dá um sinal e diga amém. Amém. A partir do verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Deu mais à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de uns dias que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe mais o seu irmão Abel, da primícia dos seus rebanhos, da primícia das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti e não a Deus dominar os teus desejos que trabalham contra ti. Em outra tradução, o teu desejo é contra ti. Mas cabe a ti e não a Deus dominar sobre eles. É impossível entender esse texto sem ter lido pelo menos uma vez os 4 primeiros capítulos do livro de Levíticos. Em Levítico capítulo 1, nós temos as ofertas chamadas ofertas de holocausto. O que é um holocausto? Uma oferta totalmente queimada a Deus, dentro do santuário, em um altar chamado o altar de holocausto. O animal oferecido precisa ser morto na presença do Senhor, perante o Senhor. Ou seja, quem entra no santuário, cuja porta está para o leste, a direita que está para o norte, este lugar é perante o Senhor. Ali se faz o carete no animal, ali se faz a degola, ali com uma espada de fio afiado se corre o pescoço do animal uma só vez,
sem que a espada volte. O nome disso é carete. E aí o sangue do animal é derramado. E se nesse momento o animal defecar, até as suas fezes, com seu sangue, com as suas entranhas, com tudo que ele tem, deve ser queimado no altar que está dentro do santuário, chamado o altar de holocausto. No capítulo 2 de Levítico, nós temos as ofertas chamadas o fruto da terra, ou ofertas de manjares. Em algumas traduções, ofertas de alimento. No capítulo 3, nós temos as ofertas de sacrifícios. As ofertas do capítulo 2, as ofertas de manjares, são oferecidas do fruto da terra. Ou seja, tudo que compõe essa oferta vem da terra. Tudo que compõe essa oferta nasceu da terra. Mas a oferta do capítulo 1 e do capítulo 2 são ofertas animais. São ofertas de animais, tanto para o holocausto como para o sacrifício. E quando lemos isso, sendo leigos, ou seja, não tendo nenhuma experiência acadêmica na área de teologia, nós temos uma grande dificuldade de compreender todos esses símbolos e esses rituais e essas cerimônias que carregam o livro de Levítico. Por exemplo, é quase impossível que uma pessoa comum que venha na igreja saiba a diferença entre um holocausto e um sacrifício. Porque está escrito, se alguém oferecer um holocausto ao Senhor, oferecerá de gado vacum, ou seja, um animal que tenha chifre. Mas o chifre desse animal nunca pode ter matado nenhum outro animal e nenhum homem. O animal precisa ser averiguado por um sacerdote, que vai entrar debaixo do animal e vai apalpar os seus órgãos, para que o animal seja constatado macho. Porque a oferta de holocausto não pode ser oferecida de um animal fêmea. Só pode ser oferecido o holocausto de um animal macho. Então o sacerdote vai ver se o animal está perfeito. Porque não pode se oferecer a Deus um animal andrógeno, cujo sexo não esteja claramente definido. Se a oferta é de sacrifício, aí sim eu posso oferecer do animal macho e do animal fêmea. E aí está a primeira diferença entre um holocausto e um sacrifício. Por holocausto eu só ofereço um macho e sem defeito. Por sacrifício eu posso oferecer tanto o macho como a fêmea. Porque o holocausto é uma oferta de ato único. Mas um sacrifício por ação de graças ou um sacrifício por pecados pode ser uma oferta de ato contínuo. Eu vou te dar um exemplo. Naquele tempo Israel morava, todo mundo habitava em tendas. E vamos supor que por algum desafeto alguém veio até a minha tenda e intentou contra a minha vida, contra a vida da minha família, e por legítima defesa da vida da minha família e da minha vida, eu matei um homem. Estou profundamente arrependido. Isso não é a minha índole, não faz parte do meu caráter. Estou profundamente arrependido e eu quero me ver livre desse pecado monstruoso que eu cometi. Então eu tomo um animal de 3 anos, que é o animal perfeito para o sacrifício. E eu vou oferecer esse animal perfeito para o sacrifício,
uma só vez. E o meu pecado vai ser lançado no mar do esquecimento. Deus jamais vai voltar a se lembrar disso. Está resolvido em um ato único, sem a necessidade de continuidade do ato. Porque eu verdadeiramente estou arrependido. Por isso que Jesus, aos 30 anos, quando vai ao Jordão para ser batizado por João, ele nasce como um cordeiro perfeito, para que do meu pecado Deus não se recorde mais. Mas suponhamos que o meu pecado era outro. Suponhamos que eu cobiçasse no meu coração a mulher do meu próximo. E todos os dias, quando eu olho ela saindo da tenda dela, eu a cobiço, eu a desejo. Mas eu quero arrancar isso de mim, porque eu sei que isso me faz mal. Isso faz mal a ela. Isso faz mal à minha família. Então eu ofereço um animal fêmea. Porque o mesmo poder que Deus deu à fêmea de reproduzir, fará com que o perdão de Deus seja reproduzido no mundo espiritual e aquilo seja arrancado da minha mente e do meu coração. Diferentemente dos sacrifícios, que podem ser oferecidos por ações de graças ou por pecados, por expiação de pecados, os holocaustos nunca podem ser oferecidos por pecado. Holocaustos só podem ser oferecidos como ato único de santificação. Outra diferença: toda oferta de holocausto é queimada dentro do tabernáculo, dentro do templo, no altar de holocausto. Mas toda oferta de sacrifício de pecado, todo animal cujo sangue foi derramado pelo pecado, o seu corpo tem que ser retirado para fora do santuário e queimado sobre um altar de pedra, não lavrado pela mão do homem, que fica fora do santuário, fora do arraial do povo, e lá fora queimado no altar de sacrifício. Por isso que em Hebreus, no capítulo de número 13, a partir do verso 10, diz que temos um altar do qual não podem participar os sacerdotes. E temos um outro altar. E o texto diz que Jesus, sendo uma oferta de sacrifício pelo pecado, não pode morrer dentro das portas da cidade, mas teve que morrer do lado de fora. Porque o sacrifício pelo pecado não pode ser oferecido dentro do santuário. Então Jesus teve que morrer fora do santuário. Você está aí, crente? Fala alguma coisa aí, balança a mão, deixa eu ver que está vivo. Essa pedra, que não podia ser lavrada pela mão de um homem, ou cume de uma montanha uma pedra, essa pedra, onde o povo oferecia os corpos dos animais oferecidos pelo pecado, essa pedra seguiu o povo pelo deserto por 40 anos. Quando eles construíram o tabernáculo era um santuário móvel. Eles montavam e desmontavam, caminhavam dias, semanas, chegaram a caminhar meses. Israel caminhou 42 vezes no deserto. São as 42 jornadas dos filhos de Israel. E pararam em 42 estações. Tudo isso está escrito no capítulo 33 do livro de Números. E nas 42 estações lá estava a pedra. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo escreve: todos beberam de uma mesma pedra espiritual que os seguia pelo deserto. E a pedra era Cristo. Cristo é a base de todo sacrifício. Outra diferença entre holocausto e sacrifício: toda oferta de holocausto, antes de ser oferecida, tem que ter os pés lavados com água limpa. Mas você nunca pode lavar os pés de uma oferta cujo corpo vai ser entregue e o sangue será derramado pelo sacrifício de pecados.
Então, antes de oferecer um holocausto, eles tinham que lavar os pés do animal. Foi por isso que Jesus, naquela quinta-feira, antes de ceiar, tomou uma bacia, sabendo ele que todos os seus discípulos morreriam. E para que ninguém pensasse que um daqueles homens teria morrido em seu favor, Jesus lavou o pé de todos. Pedro ficou resistente à ideia. E ele disse: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo neste ministério. Pedro então disse: então me lave todo o corpo. Jesus disse: não é preciso. Você está limpo pela palavra que tenho te pregado. Mas alguém disse: eu sou de Paulo. Outro disse: eu sou de Apolo. Alguém disse: eu sou de Cristo. Não existia igreja, não existia doutrina, não existia cristianismo. Para alguém dizer: Mateus morreu por mim. Para outro dizer: não, por mim quem morreu foi João. Era rápido e simples. Então Jesus lavou o pé de todos. E qualquer judeu conhece essa mensagem. Se os pés forem lavados, não morreram pelo pecado, morreram como holocaustos a Deus. Mas quando tentaram lavar o pé de Jesus, ele disse: não, o meu não. Porque os pés de um sacrifício por pecado jamais pode ser lavado. E ele sim morreu pelos nossos pecados. Essas ofertas, holocausto, que em hebraico é olá, uma oferta de ascensão. Os manjares, que em hebraico se pronuncia minhá. E o sacrifício, que em hebraico significa, ou se pronuncia korban, são ofertas que precisam ser oferecidas em uma ordem, em que uma oferta valida a outra. Ou seja, eu não posso oferecer manjares onde não houve holocausto, e eu não posso oferecer sacrifício onde não houve manjares. Eu vou dizer de novo, para você entender. Eu não posso oferecer manjares onde não houve um holocausto. E eu não posso oferecer sacrifícios onde não houve manjares. Uma oferta valida a outra. Quando alguém oferece o holocausto, eu posso oferecer os manjares. Quando eu ofereço os manjares, se pode oferecer o sacrifício. Você está aí? O que é um manjar? Um memorial. O que é um manjar? Um memorial que não aponta para trás, para o passado, aponta para o futuro. O manjar é a mensagem que grita que um sacrifício está vindo. É a mensagem que anuncia que um sacrifício vai ser entregue. É a mensagem que anuncia para o mundo espiritual que um sacrifício será feito. Foi por isso que na ceia, quando comiam os manjares, que Jesus disse: faça isso em memória de mim, assim anunciais a minha morte até que eu venha. A ceia não fala do passado. Não é para você chorar pela morte de Jesus. A ceia fala do futuro. Deus matou o cordeiro, mas não te entregou. Levou para ele. Então, quando nós ceiamos, nós anunciamos que um sacrifício será entregue.
Por isso que todo aquele que é batizado precisa ceiar. A ceia é um direito pós-batismo. E quem é batizado tem que ceiar. Porque sem manjares não pode haver sacrifício. Escute o que eu estou te dizendo. Sem manjares não pode ser entregue um sacrifício. Como que eu vou para as bodas receber o sacrifício das mãos de Deus? Como eu vou participar da mesa onde o cordeiro estará imolado se eu não tenho os manjares? Holocausto, manjares, sacrifício. Essa é a tridimensionalidade das ofertas de redenção. Essas três ofertas juntas são chamadas as ofertas de redenção. Ninguém pode ser remido diante de Deus sem a presença dessas três ofertas. Então, em algum momento, Jesus foi um holocausto. Em algum momento, Jesus foi manjares. E em algum momento, Jesus foi um sacrifício. Jesus é as três ofertas. Foi por isso que quando ele tomou o pão da ceia, ele disse: esse é meu corpo. E quando tomou o cálice, disse: esse é o meu sangue. Ele é os manjares. Ele é o sacrifício. Ele é o holocausto. Você está aí, crente? Faz alguma coisa aí, crente. Olha para a direita e para a esquerda. Vê se alguém já está brilhando pela presença do Espírito Santo. Quero te desafiar a olhar para o que está brilhando mais, que você toque nele. Toque nela e diga: você não está aqui por acaso. Diga: Deus te colocou aqui, perto de mim, para você sair daqui e pagar meu jantar hoje. Deus vai tocar no coração dele. Quem está aí, dá um sinal e diga amém. Preste atenção nisso. Holocausto, manjares e sacrifícios. É a tridimensionalidade da redenção. Mas essas ofertas são tridimensionais em si mesmas. Um holocausto, ele é composto de oblação, libação e gordura. Sabe essas palavrinhas que você vive pulando na Bíblia depois de 3 anos de crente? Os dinossauros da fé, não é mesmo? Batista Odonte, Presbiteriano Rex, Assembleanossauro. Quando vê essas palavrinhas na Bíblia, ele pula. Porque depois de 300 anos ainda não sabe o que significa. O que é uma oblação? A parte sólida de uma oferta. O que é uma libação? A parte líquida. E o que faz a gordura? Dá o cheiro agradável. No caso do holocausto, na carne do animal nós temos a oblação, no sangue do animal nós temos a libação, e na gordura do animal nós temos um cheiro suave. Assim também no sacrifício, que é uma oferta animal, na carne é a oblação, no sangue a libação, na gordura o cheiro suave. Mas nos manjares, que é uma oferta tirada da terra,
A parte sólida da oferta é a pura farinha de trigo ou a grossa farinha de cevada. Então, na farinha está a oblação, no suco puro da uva está a libação, e no azeite puro de oliva está o cheiro suave. É como fazer comida. Tente imaginar você colocando arroz numa panela sem azeite e deixando no fogo. Em pouco tempo vai cheirar mal, cheirar queimado, um cheiro forte, um cheiro ruim, desagradável. Mas se tem azeite, o cheiro é agradável, vai longe. Você põe o arroz na panela, o marido acha que o almoço está pronto. Então qual é o papel do azeite? Dar a essa oferta um cheiro suave. Porque o cheiro do nosso pecado não pode chegar diante de Deus, dentro da sua narina. Então, essas ofertas nos dão um novo cheiro, o perfume de Cristo. Você está aí, santo? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus! Aleluia! Você tem o perfume de Cristo! Lá em Apocalipse, diz que Deus ofereceu a Cristo como um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu sei que os crentes gostam de dizer desde antes da fundação, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no fim da obra Exa Emeron, ou a obra dos 6 dias, no 7º dia, que deveria ser um dia eterno, porque você nunca vai ler na Bíblia de 8º da criação, porque foi planejado para ter 7 dias, e para fechar num ciclo de 7, e você deveria viver eternamente no descanso de Deus. No final da obra Exa Emeron, ele ofereceu o cordeiro. Na fundação do mundo, Deus ofereceu o seu holocausto. Então agora a nós só resta os manjares e o sacrifício. Então nasceu de Adão um moço, um homem, a quem Eva agradeceu a Deus dizendo: alcancei com a ajuda do Senhor um homem. E esse homem foi lavrador da terra para oferecer manjares, e alcançou ainda um outro homem, Abel, que foi pastor de ovelhas, para oferecer sacrifício. Não é coincidência, não é obra do acaso, é plano de salvação e não acidente da salvação. Plano, Deus tem um plano. Você não tem que ficar desesperado com nada nesse mundo. Deus tem um plano. Eu vou dizer de novo: Deus tem um plano. Caim nasceu para oferecer manjares e Abel para oferecer sacrifícios. Deus deu o holocausto, Caim dá um manjar, Abel o sacrifício. Observe, a Bíblia diz que eles ofereceram ofertas ao Senhor, mas o que o Senhor aceitou ou rejeitou primeiro foi eles. Vou dizer de novo, pelo amor de Deus. Você está aí, crente? Preste atenção. Olha o que diz: ao cabo de uns dias trouxe Caim uma oferta. Ele não estava se oferecendo, ele estava oferecendo algo.
E trouxe também Abel do seu rebanho. Ele não estava se oferecendo, estava oferecendo um animal. Mas olha o que diz a Bíblia: rejeitou o Senhor a Caim, aceitou o Senhor a Abel. As ofertas eram de redenção, por elas foram remidos ou não remidos. Você não está aí não, pelo amor de Deus. Ele ofereceu uma oferta, mas o que Deus rejeitou foi ele, Caim. Ao cabo de uns dias trouxe Caim uma oferta ao Senhor, e o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro Deus rejeitou a Caim, só depois rejeitou a oferta. Pergunte por quê? Você também não quer saber de nada. Vou falar só para esse lado aqui. Pergunta aí. Você não, você está fora. Vai de novo. Levanta a mão assim para o céu. Joga a unção lá para ver se pega. Joga a mão um pouquinho, vai lá. Agora eu falo. Por quê? Deus viu Caim na oferta. Deus viu Abel na oferta. Toda oferta revela o meu coração. Vou falar de novo. Toda oferta revela o meu coração. Uma oferta não determina quem eu sou, mas revela. Deus olhou para a oferta e viu a Caim. Deus olhou para a oferta e viu a Abel. Pense você no lugar de Deus. Alguém traz uma oferta para você que não te agrada. O que é o normal? Buscar outra que eu não gostei dessa. Sim ou não? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não disse, Caim, não gostei dessa oferta, traz outra? Simples. Ninguém pode ofertar diferente daquilo que é. Se ele fosse 10 vezes, traria 10 vezes a mesma oferta. Por isso Deus não mandou ele mudar de oferta, mandou ele mudar de coração. Deus não falou mude a oferta, Deus falou mude o seu coração. Se você fizer o que é bom, será aceito. Não é se você der uma oferta melhor. A minha oferta revela o meu coração. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Lembre-se, a Bíblia diz, sábio não é quem responde, sábio é quem pergunta. Faça perguntas. Olhe para o texto bíblico e sempre faça perguntas. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim não era íntegro.
A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era inteiro. Tem muita gente querendo ser de Deus pelas metades. E Deus só te aceita se você é inteiro. Eu vou dizer mais uma vez. Tem muita gente querendo servir a Deus pelas metades. Mas Deus só te aceita se você for inteiro, inteira. Arrapante que vandu teriala bandoshe derecando rubande que astoduba. La rapante que andote andere cantu toco vandu tiendere candala boshai. Assim diz o Senhor: não haja corações divididos em vosso meio. Chabacavando que ne quederecando a tiastúbia. Povo meu, despertai, despertai, diz o Senhor. Muitos estão dormindo e com os corações divididos. É hora de despertar do sono, diz o Senhor. Amdui riasnu ki ande hamnu. Amdui riasnu ki andu tiahash. Amdui riavalut ni ande ketu ti ande handuri kandere bantuto. Caim não foi inteiro. Pastor, como o senhor sabe? Olhando para Abel. Quando você quer descobrir o que está errado em você, olhe para quem deu certo. Só qual é o problema da igreja brasileira? Isso não é uma crítica. Eu não fui levantado para fazer crítica, eu sou profeta. Isso é denúncia espiritual. Deus disse: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Certamente. É seguro que morrerá. Ele comeu. Foi expulso do jardim. Ele plantou. Ele colheu. Ele se relacionou com a sua mulher. Ele teve filhos. Estava morto. Como se estivesse vivo. Tem muita gente morta, vivendo como se estivesse vivo. Não é porque as coisas estão dando certo que a vida está em você. Nós já fomos colocados nessa posição. Ou o conhecimento ou a vida. Escolhemos o conhecimento. Não é mais hora de correr atrás de conhecimento.
sem a vida? Ninguém sabe que está morto até ser exposto em um ambiente de vida. E eu temo que tenha muita gente crente vivendo como se estivesse vivo estando morto. Mas nesse ambiente de vida, Deus vai expor a sua morte, para que você seja cheio da vida de Deus. Eu vou dizer de novo, para que você seja cheio da vida de Deus. Ser cheio da vida. Receba a vida. Eu profetizo a vida. Eu declaro a vida. Ser cheio da vida de Deus. Ser cheia da vida de Deus. Que na tua casa seja cheia da vida de Deus. A tua família seja cheia da vida de Deus. Lá no teu trabalho todo mundo seja cheio da vida de Deus. Que você transborde vida. Que você derrame vida. Que você transborde vida de Deus. Vida. Eu profetizo a vida em lugar da morte. Eu profetizo a vida em lugar da morte. Vida! Caim não foi inteiro, a gente vê isso olhando para Abel. A oferta de Abel era completa em si mesma. Ela tinha oblação na carne, libação no sangue e cheiro suave na gordura. Caim tinha que trazer os grãos. Caim tinha que trazer o azeite. Caim tinha que trazer o suco puro da uva. O fruto da terra. Mas Caim achou que podia fazer do jeito dele. E ele levou apenas os grãos. Quando Abel viu aquilo, pensou, vai dar errado. Então Abel levou da primícia do seu rebanho e da gordura. Ele não precisava levar gordura, o animal já tem a gordura. Ele não precisava levar a gordura, o animal já tem a gordura. Ele está levando a gordura porque ele está olhando para o irmão. Mas ele não consegue levar a libação do irmão, porque ele não é lavrador da terra. Ele não consegue preparar a uva e todo aquele negócio. Mas o que ele podia, ele levou. Então agora Caim tem a oblação e tem a gordura, mas Caim não tem a libação. Diga comigo, Caim não tem a libação. Olha para mim, irmão. Se amanhã alguém te chamar para falar no conselho de pastores, repete o que eu estou te falando que vira revelação. Deus está te colocando em um nível muito maior nesse ambiente. Esse ministério, nos últimos dias, tem sido separado por Deus para um grande avivamento na palavra. Você sabe do que eu estou falando. Deus tem direcionado, Deus tem apontado que daqui sairão vozes proféticas para essa nação. Vocês são uma voz, não são um eco. O Espírito Santo está derramando aqui, agora, uma unção de revelação das Escrituras, como você nunca viu antes. Deus tem levantado seus líderes. Deus tem ungido eles. Deus tem dado a eles revelação. Pare de achar que tudo é normal. Não é normal. Vocês estão sendo visitados por Deus. Há uma grande visitação do Espírito Santo de revelação e entendimento nesse lugar.
Vocês estão debaixo de uma grande revelação, de uma grande visitação do Espírito. Não seja apático diante disso que está acontecendo aqui. Entenda o que Deus está fazendo com os teus profetas. Entenda que Deus está chamando esse povo para um nível mais alto. Pare de pensar pequeno. Essa nação vai ficar pequena para esse ministério. Eu vou dizer de novo, pare de pensar pequeno. Essa nação vai ficar pequena para esse ministério. Oh, Rihanna Baixariana. Deus não te chamou para ter essa mente limitada e pequena. Deus tem chamado esse ministério para algo grande e poderoso. Pare de atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. Pense grande. Pense grande. Abra os teus olhos e veja o que Deus tem preparado. Abra os teus olhos e veja. 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 Ser tocado por essa unção. Ser quebrantado por essa unção. Ser aberto os olhos por essa unção. Escute isso. Agora Caim tem a oblação e o azeite. O que falta? A libação. Então Caim chama Abel. E no campo, Caim o ataca. E derrama o sangue de Abel. Sabe o que quer dizer Caim? Comprado. Sabe o que quer dizer Abel? As variações do nome é verde, verdejante ou ovelha. Quando o sangue de Abel toca a terra, faz libação por Caim. Então Deus aparece para perdoá-lo. Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim, onde está a minha ovelha? Caim, onde está a libação? E Caim, como todo homem que tem uma vida dupla, se ofende com perguntas e responde agressivamente a Deus, dizendo: acaso sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Talvez isso não faça muito sentido para você, mas a Bíblia ensina
uma doutrina sobre o sangue. Quando o animal oferecido pelo pecado é degolado, 2 bacias de bronze são cheias com o sangue desse animal. O sacerdote pega uma primeira bacia, vai até o altar de holocausto, e com o polegar ele pega o sangue, e ele começa a tocar nas pontas do altar. Pontas não fala de quina, e sim de chifres de carneiro, revestido de bronze, onde o sacerdote passa o sangue 7 vezes em cada chifre, cruzando o sangue. Esse sangue é chamado o sangue da justificação. Por isso ninguém pode morrer tocando essa ponta. Quando Joabe foge de Salomão, ele corre para o altar e ele segura o chifre que está na ponta do altar. E então o enviado de Salomão não pode matar Joabe, porque ele está ali segurando o chifre, e ele volta e diz a Salomão: olha, ele está tocando a ponta do altar. E quando alguém se segura no sangue da justificação, há que reunir o concílio, há que julgá-lo, e sendo ele condenado, tem que puxá-lo dali e matá-lo fora, porque ninguém morre tocando a justificação pelo sangue. O sacerdote devolve aquela bacia, e ele toma outra bacia, e ele vem no altar, e nas paredes do altar ele vai aspergindo o sangue, 2 vezes em cada um dos 4 lados, começando aqui no norte, depois ele vem no oeste, depois ele vem no sul, depois ele vem no leste. Esse sangue que foi aspergido é o sangue que paga por aquilo que foi justificado. É o sangue da aspersão. Olha como está escrito: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a honra, a glória, a soberania, o louvor e ações de graças. Porque com o seu sangue ele comprou de volta para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E esse sangue ele escorre pelas paredes do altar. E quando ele toca o chão, ele clama. Ele clama dizendo: me entregue aquilo que eu justifiquei e paguei. Ele clama como quem reclama o que é dele. E aí Deus diz: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E quando Caim entende o que está acontecendo, ele rejeita a graça de Deus, dizendo: não, maior é o meu pecado do que a tua capacidade de perdoá-lo. Antes eu fugirei da tua face, serei errante, fugitivo e vagabundo pela terra. Esse é o final da vida de todo aquele que foge de Deus: errante, fugitivo e vagabundo. Caim julgou a Deus com base no seu próprio coração. Como ele não era capaz de perdoar, acreditou que Deus também não fosse. Não julgue as pessoas com o seu coração. Hebreus capítulo 4. A minha vontade era de trancar essas portas e a gente amanhecer aqui. Já se foi aquele tempo que o pregador vinha pregar e ficava orando para acabar rápido o tempo, porque ele não tinha mais o que falar. Agora nós temos muito o que dizer, você que não tem tempo para ouvir.
Hebreus capítulo 11, perdão. O verso aqui é o 4. Hebreus 11, 4. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu vou dizer de novo, porque crente não tem fé. Quem tem fé geralmente é ímpio. As maiores manifestações de fé da Bíblia não veio da igreja e nem veio da religião judaica. Veio de pessoas que não tinham nada a ver com religião. Gente religiosa não tem fé, tem ritos. Fé é uma expressão de um coração puro e limpo. Você pode ter fé. A quem teve fé foi a grega. Jesus chamou ela de cãozinho e ela disse: até os cães têm dono, se eu sou um cão, você é meu dono. Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Não tinha dentro da igreja da época. Pela fé. Vou dizer de novo para dar chance de entender. Pela fé. Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício que Caim. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Isso aqui é uma outra mensagem. Abel chegou diante de Deus e falou assim: que o meu sangue faça libação por ele, eu até aceito, mas os meus dons na mão dele, não. E Deus achou justo e deu a Eva um filho no lugar de Abel, que tomou os dons de Abel para ele, para que os dons não ficassem na mão de Caim. Mas um dia a gente fala sobre isso. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela oferta. Diga comigo, pela oferta. Ah, você não está entendendo o poder de uma oferta. Diga comigo, pela oferta. Mesmo depois de morto, ainda fala. Você está aí, crente? Joga as mãos para o alto e dá um brado de vitória para Deus. Por ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Não confunda. Abel fala. Vou falar de novo. Diga comigo, Abel fala. Mas o sangue de Abel também fala. Capítulo 12. Verso 18. Quem encontrou, diga amém. Porque não chegastes ao monte aceso e palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram não podiam suportar. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou aceteado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. O sangue de Jesus e o sangue de Abel falam da mesma coisa: perdão e não vingança. Só tem uma diferença: o sangue de Abel falou por um Caim, o de Jesus falou por todos os Caíns. Espírito Santo, nos faça inteiros. Espírito Santo, nos faça inteiros. Espírito Santo, nos faça inteiros. Inteiros, inteiros, inteiros. Amém.